Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então nós vamos começar com a aula de hoje, com essa parte que nós damos início agora. Nós vamos começar o curso Amizade. Vocês puderam acompanhar na divulgação que nós vamos fazer esse percurso em 4 etapas, né? Nós vamos começar com a aula de agora sobre a amizade com Deus. Nós vamos, num segundo momento, conversarmos sobre a amizade nas Sagradas Escrituras, não é? A amizade na Bíblia, as experiências de amizade ao longo das Sagradas Escrituras. Nós vamos conversar também, num próximo momento, sobre a amizade entre os santos. Como se deu a amizade na vida dos santos? Os santos tiveram amigos, foram amigos? Como é que eles viviam essa experiência da amizade? E num quarto momento, como um quarto passo do nosso percurso, nós vamos conversar sobre a amizade no amor humano. O que seria essa vivência? Qual a sua importância? O que nela, o que caracteriza essa vivência de modo saudável? E também aspectos que podem ferir essa vivência. O que seria inadequado, não sadio, quando nós falamos de amizade, né? Vamos ver alguns aspectos da codependência afetiva também dentro dessa dimensão, dessa experiência de amizade. Então nós começamos agora com a parte 1 desse curso sobre amizade. Nós vamos conversar hoje sobre a amizade com Deus. Por que nós vamos falar sobre a amizade com Deus? Porque quando nós falamos de amizade, nós não podemos ter outro ponto de partida. Nós não temos outra referência, nós não temos outra referência mais segura. Essa é a nascente da experiência da amizade. Por quê? Por que quando nós falamos de amizade, nós não vamos falar das experiências daquelas que nós já conhecemos entre as pessoas ou as nossas mesmos? Por que nós não vamos partir dessas experiências de amor, de laço, de vínculo, que às vezes nos parecem muito mais real quando nós falamos de amizade? Ou de amor humano, né, de modo geral. A gente pensa logo naquelas experiências que nós fazemos ou as que nós conhecemos. Por que nós temos que começar por essa referência de Deus? Essa pergunta ela é muito importante porque, dado a importância da experiência da amizade, né, uma sede que todos nós trazemos, uma alegria que nós experimentamos quando vivemos a experiência da amizade, e que não é garantida pelos limites dos envolvidos, não é? Nós quando fazemos experiências de amizade, né, nós como pessoas humanas, nós experimentamos ao mesmo tempo, além da alegria, além do bem, dos tesouros, não é, dessa vivência, nós experimentamos que algumas coisas que partem de nós, se não forem devidamente canalizadas, não é, melhoradas, vamos dizer assim, elas podem vir a prejudicar bastante, desafiar bastante a experiência da amizade. Nós precisamos, então, ter algo que nos direcione, que seja para nós o norte, a referência dessa vivência, para que, nos espelhando nisso, nós tenhamos de forma adequada uma vivência dessa experiência de amizade, né? Se nós vamos viver a amizade do nosso jeito, simplesmente, sem entendermos aquilo que de fato formam as bases, os alicerces dessa experiência, se os alicerces da amizade forem apenas as nossas disposições ou indisposições de nos vincularmos ou não, de sermos leais ou não,
de reescolhermos o amor, a fidelidade, a lealdade, a confiança na experiência da amizade, se a referência de tudo isso for apenas nós mesmos, na nossa limitação de amor, nas limitações dos nossos ânimos, dos nossos temperamentos, da nossa personalidade, nós podemos reduzir muito a qualidade dessa experiência. Aquilo que nela seria benefício pode vir a ser um desafio ou um acúmulo de feridas, né? Então, para que nós vivamos bem a experiência da amizade, para que nós vivamos com qualidade, com profundidade, com alegria verdadeira, né? Essa vivência tão preciosa de amor humano, nós precisamos partir de algo que nos garanta essa qualidade, de algo que nos garanta a felicidade que é bem próprio dessa experiência. Porque existe felicidade na amizade. Existe uma experiência na amizade que inclusive faz dela as bases da experiência de outras alegrias. A gente vai comentar um pouco aqui mais adiante nessa aula de hoje. Então, para falarmos daquilo que garante a amizade, nós precisamos falar de Deus. Lá no livro da Sabedoria, no capítulo 7, no versículo 22, quando se está detalhando, né, as características da sabedoria, né, que nela existe um espírito múltiplo, móvel, sutil, benfazejo, amigo dos homens, né? Fala que na sabedoria existe um espírito que é tudo isso e no meio dessas características todas diz que é um espírito amigo dos homens. O Espírito de Deus é amigo dos homens. Mas indo mais para o começo, né, nós não vamos entrar hoje especificamente nas experiências de amizade que vamos encontrar nas Sagradas Escrituras, mas nós não podemos começar de outra referência, né? Temos que começar da Sagrada Escritura, porque nós queremos falar de Deus e é lá que ele se apresenta como amigo dos homens, né? O Espírito de Deus amigo dos homens, Deus em pessoa amigo dos homens. E nós vemos na Sagrada Escritura como a experiência, a revelação de Deus, ela já dá esses sinais desde o primeiro momento, com a liberdade com a qual Deus cria o homem, o amor, a predileção com que Deus cria o homem. Então Deus começa a criar todas as coisas e num determinado momento ele cria o homem e só o homem a sua imagem e semelhança, dando ao homem esse sinal de predileção. Diante de todas as coisas criadas, Deus dá na criação do homem esse sinal de predileção pelo homem, dando ao homem algo que ele não deu a nada mais na criação. Isso é um gesto de amizade. Então você vê que Deus, ele desde o princípio, esse termo caro, né, para nos referir ali na Sagrada Escritura a tudo aquilo que é o plano de Deus desde o começo, Deus, desde o princípio, ele dá um sinal de que é um Deus amigo. E antes do pecado, né, Deus não deu demonstração da sua amizade só depois que o homem pecou. Não, Deus já deu o sinal dessa sua amizade no momento que ele cria o homem. Criou todas as coisas, né, haja luz, haja isso, haja aquilo, haja o dia, haja a noite, né, haja tudo mais. E quando ele vai criar o homem, Deus diz, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. E dizendo essas palavras somente a respeito do homem, Deus faz aquilo que é próprio da amizade, onde nós damos àquela pessoa que nós amamos coisas particulares e só a ela. Só a ela. Quando nós somos amigos de uma pessoa, nós não damos a essa pessoa geralmente aquilo que nós damos a todo mundo. Estão reservadas
a essa pessoa aquilo que nós queremos dar como um sinal de que ela é preferida, de que ela é amada de um jeito diferente. É reservado a essa pessoa coisas que nós não dizemos a ninguém, coisas que nós não mostramos a ninguém, que nós não fazemos por ninguém. Porque as coisas mais importantes, mais valiosas que nós trazemos, nós guardamos para essa pessoa que é igualmente valiosa, que nós consideramos que merece receber aquilo que eu trago de mais precioso. E esse gesto nas nossas relações humanas, elas são bem presentes, ninguém precisa se esforçar para ter em mente uma imagem disso que eu estou descrevendo, né? Só que essa disposição do homem para esse tipo e nível de vínculo, ele é reflexo de algo que nos foi dado no momento que nós somos criados por um Deus que é assim. Deus é assim. Deus, quando criou o homem, deu ao homem o que ele não tinha dado até aquele momento a nada na criação. Embora ele tenha deixado traço de si, da sua grandeza, da sua bondade, da sua beleza nas coisas da criação, mas só ao homem ele deu algo da sua natureza como pessoa. E aqui entra um outro elemento importante a respeito da amizade, porque a amizade ela faz parte da nossa relação como pessoas. As pessoas podem travar esse tipo de relacionamento. A amizade é algo que é possível entre as pessoas. O fato de você ser pessoa, o fato de eu ser pessoa, isso nos possibilita esse tipo de relação, que é a amizade. E isso nos é possível, e nós voltamos para nossa, vamos dizer assim, para a nossa pauta de hoje, Isso nos é possível porque Deus de quem nós viemos, de onde nós saímos, e para quem nós retornamos, a quem um dia nós veremos, se Deus quiser, face a face, por graça e misericórdia dele, porque méritos não temos, mas dele nós viemos e isso nos é possível, a vivência da amizade, desse tipo de vínculo, desse nível de vínculo, nos é possível porque dele nós saímos. Deus que é pessoa, a pessoa de Deus, a pessoa de Deus, a pessoa divina, perfeita, onipresente, onisciente, onipotente, a pessoa infinitamente bela, boa, santa. É dessa pessoa, é dessa fonte, é dessa origem que nós viemos. Essa pessoa que é amiga. Deus é amigo. E Deus já na sua vida, isso aqui é muito importante, tá? A gente trazer muito claro, porque Deus no seu mistério divino, na sua vida divina, na sua natureza divina, A gente tem aqui atrás o ícone da Santíssima Trindade, de Rublev. Então nós temos aqui essa imagem, São três pessoas iguais em poder, em grandeza, em ciência, São três pessoas distintas e um único Deus. O nosso Deus são três pessoas santas, felizes, amigas, que têm entre elas uma relação sem defeito, que são felizes e se bastam ali no mistério da Trindade. E no mistério da Trindade, uma vida perfeita e infinitamente feliz, é que nós somos concebidos. E porque essa é a nossa fonte, porque essa é a fonte que nos permite desenvolvermos também como pessoas, No nosso caso, tendo saído das mãos de Deus, nós
diferente de Deus, não somos pessoas divinas, né? Nós somos pessoas humanas, fomos criados assim por Deus, pensados assim por Ele. E isso não nos rebaixa, isso não nos humilha, isso não é um defeito em nós. Sermos pessoas humanas e não divinas, né, nos é uma graça muito grande, porque de qualquer forma a nossa origem foi Deus no seu amor. Esse é o nosso vínculo com Deus, né? Deus nos deu traços de si, o fato de nós sermos pessoa nos é possível porque Deus, na sua pessoa divina, nos permitiu existirmos assim, vivermos assim, né? Então isso para nós é um privilégio muito grande. Nós somos, no cenário da criação, os únicos seres que trazem em si traços da vida divina, traços da pessoa divina, né? Isso que nos caracteriza, ao mesmo tempo nos marca de maneira diferente, nos evidencia de maneira diferente, né? Aí no plano da criação, no cenário da existência, e ao mesmo tempo nos convoca de maneira diferente, né? Nós temos responsabilidades muito grandes a partir daí, exatamente por ser essa a nossa nascente. Então, isso precisa ficar colocado assim de modo muito claro a princípio, porque quando a gente vai falar de amizade, nós temos que não entender a amizade como uma questão assim só afetiva, do gostar de alguém, escolher alguém e só afetivamente desenvolver talvez alguns comportamentos, né, que denotem predileção. Não é só isso. A amizade, a vivência da amizade, ela é um sinal precioso, eu diria que uma prova preciosa daquilo que nos liga a Deus, daquilo que demonstra na nossa existência características, né, de como Deus é na sua pessoa. Nos é possível sermos amigos uns dos outros, porque essa característica, essa capacidade de amor na experiência da amizade nos veio do fato de Deus na sua pessoa ser amigo e no fato de Deus como um Deus amigo, já ali na sua vida trinitária, né, ter colocado, depositado em nós essa capacidade de amor e de vínculo. Essa é a base quando a gente fala de amizade. Nós podemos, na nossa existência, reproduzir algo, viver algo que pertence por origem à vida divina, que pertence por origem a vida de Deus, em como Deus é nele mesmo, né? O pai que é amigo do filho, o filho que é amigo do pai, né? O pai que é amigo do Espírito, o Espírito que é amigo do Pai e do Filho, e essa amizade incessante que não se interrompe, essa unidade que não se interrompe por nada, por nada. Essa vida familiar entre o Pai, o Filho e o Espírito, incessante que não se interrompe por nada. Essa característica de relacionamento que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito, que não cessa, que não é interrompida por nada. Então, essa característica da vida divina, que já existia, que já era suficiente, que já era feliz nela mesma, não é? A eternidade toda, desde toda a eternidade, que não precisava do homem para continuar sendo feliz. Deus não precisava do homem para fazer a experiência da amizade. Não, Deus já tinha de quem ser amigo. O Pai já tinha o Filho e o Espírito para ser amigos, e cada um,
não é? Já tinha uns aos outros ali na vida trinitária, não é? Como amigos, e isso já era felicidade o suficiente. Mas Deus transbordando de felicidade, de uma vida feliz, desde toda a eternidade para toda a eternidade, por benevolência cria o homem e faz este homem participar dessa vida feliz que ele já tinha nele mesmo. Então, a amizade é um modo de Deus nos fazer participar da sua vida beatíssima, da sua vida felicíssima, da sua vida plena de felicidade, sem que ele precisasse de nós. Entende, gente? Então, esse começo de tudo é muito importante, porque a gente vai falar de amizade e talvez por não entender esse começo aqui, de onde tudo parte, a gente pode inclusive interpretar erroneamente muitas coisas a respeito da amizade. Às vezes a gente pode chamar que é de normal uma amizade, coisas que em nada se parece com isso que nós estamos dizendo a respeito da vida de Deus, de onde tudo começa, inclusive a nossa experiência de amizade, a nossa capacidade de sermos amigos, de termos amigos. Se a gente se distancia aqui de onde tudo começa, nós podemos desenvolver, às vezes, ligações afetivas não muito sadias. Isso aqui a gente vai ver já na quarta etapa do nosso curso, tá? Quando a gente falar da experiência do amor humano. Estou só dando assim uma pincelada para a gente já ter um fio condutor do percurso que faremos, mas às vezes por se distanciar aqui desse princípio, a gente pode chamar de amizade, por exemplo, coisas que em nada se assemelham a isso aqui e que, portanto, não podem levar esse nome, não é adequado usar o termo amizade para coisas que não se parecem com esse princípio aqui na vida divina. Deus amigo, Deus feliz nele mesmo, Deus todo derramado no Filho, todo entregue ao Filho, o Filho todo entregue ao Pai, né? E dessa entrega mútua perfeitíssima, né? Uma outra pessoa na Santíssima Trindade, né? A pessoa do Espírito Santo, a pessoa amor na Trindade. E essa amizade, começo de tudo, que já existia sem precisar de nós, é ela que no seu transbordamento, né, imprime em nós essa característica, essa capacidade de amor. Então, ficando clara assim essa base, eu gostaria de passar para outros aspectos da amizade, tendo sempre como referência nessa aula de hoje o fato, a possibilidade de nós sermos amigos de Deus, não é? Mas para falarmos da amizade com Deus, nós precisamos falar da amizade de Deus, o jeito de Deus ser amigo, né? O jeito de Deus, Deus tem um jeito de ser amigo. E desconhecer esse jeito de Deus ser amigo é o que muitas vezes faz com que nós chamemos de amizade coisas que, como eu dizia, em nada se aproximam, se assemelham à amizade verdadeira na sua fonte, né? Então nós vamos caminhar um pouco aqui sobre essas características, né? Como é que Deus é amigo? Por que nós podemos falar que Deus é amigo no concreto, na prática, né? A gente vai ter as próximas aulas para falar sobre isso, né? Porque tudo que a gente vai falar nos próximos passos, a amizade na Sagrada Escritura, a amizade na vida dos santos e a amizade no amor humano, elas vão partir disso que a gente vai conversar hoje, né? Então essas possibilidades de amizade, elas partem desse fato de Deus ser amigo, tá? Eu estou seguindo aqui, né, para comentar com vocês o catecismo da Igreja Católica, tá? Então a gente vai conversar sobre essa amizade com Deus com
base na doutrina. O que a igreja nos ensina a respeito disso, né? E aqui eu aproveito assim para reforçar muito a importância da gente conhecer o catecismo. Às vezes a gente tem algumas dúvidas a respeito de qualquer que seja o assunto, a gente se aflige e quer procurar logo assim, qual é o melhor livro, qual é a melhor fonte dessa informação, qual é o site, gente, catecismo. Porque o catecismo, ele vai nos oferecendo em cada artigo uma bibliografia muito, assim, maravilhosa e muito segura sobre as coisas que nós podemos ampliar, não é? A nossa pesquisa, a nossa busca por informações que firmem os nossos passos naquilo que é verdadeiro, naquilo que é sadio, naquilo que de fato consolida a nossa fé, tá? Então, para conversar, a gente teria muitas outras fontes para falar sobre a amizade com Deus, mas eu senti mesmo em Deus que a gente deveria partir da doutrina, né? O que a igreja nos fala sobre a amizade com Deus? E que, claro, com certeza isso que a igreja nos diz tem base na vida dos santos, né? Em tantas outras coisas que a gente talvez tenha o costume de ler, de pesquisar, de aprofundar, mas eu queria partir aqui especificamente do Catecismo da Igreja Católica. É muito bonito porque o Catecismo ele vai comentar o nosso credo, né? Ele vai apresentar aquilo que é a nossa doutrina, a nossa fé, nossa fé católica. E o que nós cremos? E aí o catecismo vai, né, toma o nosso credo e ele vai explicando, comentando, detalhando parte por parte. E na primeira parte, né, da profissão de fé, ele vai comentar logo de cara o eu creio. Não é? A gente começa o credo assim, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Então, ele começa desse termo, eu creio. E comentando o eu creio, o catecismo ele já entra nisso que é o nosso assunto de hoje, né? Usando uma outra expressão. Ele diz assim, no capítulo 1 da primeira sessão, eu creio, ele diz assim, o título do capítulo 1 é O Homem é Capaz de Deus. E o que significa o homem ser capaz de Deus, senão que ao homem é possível ser amigo de Deus. Ao homem foi dada de modo irrevogável essa graça, esse dom da amizade divina. É certo que o pecado perturbou essa relação. O pecado ele interferiu, não é, na harmonia dessa relação, nos bens, nos frutos dessa relação, né? O pecado ele realmente conseguiu interferir, mas Deus, não revogando nem por causa da nossa culpa, né? Nós somos culpados, nós fomos culpados, né? São Paulo diz já lá numa das suas cartas, todos pecaram. O homem ele é culpado, ele nasce com a mancha. O pecado de Adão, né, vamos dizer assim, interferiu em todo o gênero humano. Todos nós nascemos com a mancha do pecado, né, que ainda não é um pecado pessoal, né, porque nós nascemos e não ainda cometemos pecado, né, mas já nascemos com a marca do pecado. E precisamos, por isso o batismo ali, já quando a gente nasce, não é? A necessidade, o ser adequado, nós sermos batizados já ali, porque nós já nascemos com uma mancha. Então nós precisamos daquilo que pode resolver essa mancha, não é? Por isso o batismo. Por quê? Porque isso nos readmite nessa amizade divina. É esse selo do batismo que resgata a identidade de filho de Deus que foi desafiada pelo pecado, ferida pelo pecado.
O pecado, de fato, ele feriu a nossa amizade com Deus. Ele feriu essa amizade desejada por Deus. O pecado, de fato, fragilizou essa amizade. Fragilizou as características dessa amizade. Não em Deus, mas no homem. O pecado, ele não fragilizou Deus, o amigo Deus. Não. O pecado fragilizou o amigo homem. O homem deixou de ser amigo de Deus, entende? Foi o homem que foi afetado pelo pecado e que, sendo chamado a essa intimidade com Deus, fugiu dela. Começou a se recusar a essa amizade. Não foi Deus que se recusou a continuar sendo amigo do homem. Deus, pelo contrário, toda a história da salvação a gente vê como Deus faz tudo para reaver o homem. Deus faz tudo para ter o homem de volta. E é muito bonito a gente olhar para isso, para você ver que Deus de fato é um amigo. Né? O que acontece? Deus cria o homem, como nós já falamos. Deus dá ao homem, deixa ao homem uma orientação para que aquela união, aquela amizade não fosse desfeita. Deus mostra ao homem o caminho daquela amizade permanecer, daquela intimidade permanecer. Deus coloca o homem no paraíso da sua amizade e diz assim, olha, não faça isso, porque se isso for feito, né, se fragiliza, morrereis, né? E aí o homem toma uma decisão diferente daquela que era necessária para que essa amizade se mantivesse. O homem toma livremente uma decisão diferente. Né? Então, quando isso acontece, quando o homem, por livre decisão, toma uma postura, faz uma escolha diferente daquilo que manteria aquela amizade, aquela vida de paraíso que é você ser amigo de Deus, a consequência dessa decisão é o homem perder essa amizade e, atenção, todas as consequências dessa amizade ser desfeita, ser ferida. Não pensemos que quando a gente se fragiliza na amizade com Deus, as coisas permanecem as mesmas. Não permanecem. Não permanecem, porque de decisão em decisão o homem vai se distanciando das fontes dessa felicidade, desse paraíso que é a vida com Deus, desse paraíso que é a pertença livre à pessoa de Deus. Não adianta pensar que a gente vai sair do campo da amizade com Deus, se distanciar desse centro da intimidade com Deus e tudo vai ficar como se nós estivéssemos ali. Não fica. Uma vez saídos deste centro, das seguranças desse centro, da felicidade desse centro, as coisas serão como onde nós escolhemos estar. E as coisas aqui longe de Deus são diferentes de como elas são em Deus. Não pensemos que se a gente sai deste lugar e vai para outro, as coisas aqui serão como aqui. Não serão. Por isso que quando a gente experimenta várias consequências da distância de Deus, é tão louco, o pecado é uma coisa tão louca na gente, o pecado cega, o pecado perturba, o pecado ele escraviza o entendimento, o pecado mente, o pecado obscurece, o pecado... Então, quando a gente está lá longe de Deus por escolha própria, como
começa a experimentar as coisas próprias de uma vida longe de Deus, o pecado lá acusa Deus a quem nós abandonamos, ele consegue acusar Deus, né, dentro de nós sobre tudo aquilo que está acontecendo lá nessa vida longe de Deus. Como se Deus tivesse culpa. Como se Deus fosse responsável por uma escolha que foi minha. Essa distância foi escolha minha. A saída do paraíso não foi expulsão de Deus, foi escolha de Adão e de Eva. Eles escolheram livremente fazer o que Deus tinha dito para não ser feito. Perder o paraíso é culpa minha que disse não a esse paraíso da intimidade com Deus, ao paraíso da amizade com Deus. A Escritura fala que Deus andava no jardim e Adão, né, o primeiro homem desfrutava dessa amizade, dessa convivência com Deus. Desfrutava, isso foi perdido por culpa do próprio homem. Entende, gente? Então, e uma vez perdendo por livre escolha essa amizade, o homem passa a viver as consequências dessa decisão. Isso não é punição de Deus, não é. Isso é consequência da livre escolha do homem. Deus aqui permanece amigo. Tanto Deus é tão amigo do homem que a primeira decisão que Deus toma quando o homem peca, primeiro, Deus entra no jardim procurando o homem. Onde estás? Porque o homem perdido ali, Deus poderia, como Deus é onisciente, Deus poderia, já sabendo que o homem tinha feito aquela bobagem, cometido aquele erro, aquela desobediência, Deus, sabendo o que tinha acontecido, poderia ter já pensado, não, escolheu porque quis, fique agora aí entregue. Deus não nos entregou, né, a loucura das nossas escolhas. Deus imediatamente, né, vem ao encontro do homem e pergunta, onde estás? O movimento de procure, só um amigo faz isso. Um amigo verdadeiro procura o seu amigo que ele não quer perder. Naquele momento o homem se perdeu. Deus, amigo por natureza, amigo do homem, Deus é amigo, na sua natureza Deus é amigo. Quando o homem se perde, Deus vem com a sua amizade procurar o homem. Deus era a parte ferida, Deus era a parte ofendida, Deus foi a parte desobedecida, mas Deus era o amigo, fonte, o princípio. Deus é amigo por natureza. Deus não teria um outro agir senão procurar o homem. O homem que participava da amizade com Deus, trazendo em si, né, um traço, uma característica que Deus tinha depositado nele ao criar, o homem, quando rompe com Deus, fica de tal forma corrompido, né, inclusive nessa capacidade de ser amigo, que o que é que ele faz? Ele se esconde. O primeiro sinal de que o pecado feriu no homem a sua capacidade de ser amigo é exatamente o fato dele se esconder. Quando uma amizade está fragilizada, a primeira coisa que acontece é a gente começar a esconder coisas. A gente esconde, a gente começa a esconder. A gente começa a não dar mais tudo, a não dizer tudo, a não estar, a não querer ver, a não ir ao encontro, a não se deixar ver. Esses são os sinais de uma amizade fragilizada. E esses sinais o homem deu quando pecou. O homem, quando pecou, ele deu as manifestações, os sinais de que a amizade com Deus nele tinha se fragilizado.
né, estava se desfazendo, se deteriorando. E Deus que diz: onde estás? O homem confessa: eu ouvi os teus passos no jardim e me escondi porque eu estava nu. Eu tive medo porque eu estava nu. O medo, outro sinal também de uma amizade fragilizada, não é? Quando a gente a amizade começa, não é, em nós ou na outra parte, né, na outra pessoa, começa a se fragilizar, começa o medo, e por causa do medo a gente não se mostra, por causa do medo a gente se disfarça, a gente, como é que se diz? A gente camufla a aparência, porque a gente suspeita que não será acolhido, não é mais amado, não será escolhido, não será perdoado. Então a amizade, ela põe a ferida na amizade, né, no caso o pecado, ela põe essas dúvidas no coração do homem. Então a parte que se fragilizou no pecado foi a do homem. O homem já não sabia mais ser amigo. O homem já não era mais amigo de Deus, o homem já estava cheio de dúvidas, o homem estava cheio de inseguranças, porque ele tinha consciência de que ele tinha feito diferente do que o Deus amigo tinha orientado que fosse feito, né? Então aqui nesse momento da queda do homem a gente tem muito claro os traços da amizade com Deus, no sentido de que Deus permanece quem é, Deus permanece quem é, Deus permanece amigo, Deus permanece Deus permanece amigo, porque é uma coisa assim é uma coisa tão rica, né, de significado, a gente parar para contemplar a força dessa verdade. Não precisa de muito detalhamento ou muitas palavras, né? Deus permanece amigo. E Deus é tão amigo que Deus, sendo a parte ofendida, ele vai ao encontro. Ele poderia não ir. Eu vou esperar que o homem venha me procurar, afinal foi ele que, não é? A gente tem um pouco desse comportamento quando a gente, nas experiências de amizade, né? A gente é a parte ferida, a gente vou esperar que a pessoa venha me pedir perdão, que a pessoa venha me procurar, né? Que a nossa amizade agora tá assim por culpa dessa pessoa que, sei lá, que traiu, que foi desleal, que foi, enfim, a gente tem um pouco dessa postura. Mas Deus não é assim. Por que Deus não é assim? Porque Deus é amigo. Deus é amigo e Ele não quer perder o seu amigo amado. Deus é humílimo, Deus é humilde. Deus não precisando de nós para ser feliz, não precisando de nós para ser feliz, Deus, ao ver que o seu amigo se perdera, Deus se apressa em vir buscar. Adão, onde estás? Onde estás? Né? Adão, estou te procurando. E Adão escondido. O homem que só é amigo porque Deus concedeu a ele essa possibilidade, esse dom, essa graça. O homem se recusando, né, ao pecar, o homem se recusa, né, a viver esse dom, começa a dar sinais do que ele se torna sem Deus. O homem sem Deus é alguém com medo, é alguém inseguro, é alguém escondido, é alguém ferido, é alguém cego, é alguém perturbado. É isso que o homem se torna sem Deus, sem a amizade divina. Entende, gente? Então, nessa cena da queda do homem, a gente tem muito claro. Por isso essa base é muito importante quando a gente fala de amizade, porque precisamos ter muito claro a diferença que é a amizade de Deus, o jeito de Deus ser amigo e o jeito do homem ser amigo. O que o pecado perturbou, feriu
nesse traço deixado por Deus na natureza humana, na capacidade de amar do homem, entende? Então precisamos contemplar esse jeito de Deus ser amigo, né? E eu queria realmente que ficasse muito claro quando a gente fala, apesar da gente estar falando um pouco dessa experiência que não é nada assim, né? Às vezes parece não ser nem leve da gente tratar, né? O pecado do homem, mas a ênfase aqui, gente, não é eu não quero colocar ênfase aqui, falando disso, no prejuízo do pecado. Precisamos enxergá-lo, sim, precisamos, né? Precisamos enxergá-lo para que a gente se apresse em tomar outra direção, né? Voltando para a amizade divina. Mas a ênfase aqui é o jeito de Deus ser amigo. Observemos o que foi o pecado do homem, como o homem agiu quando pecou, e observemos o jeito de Deus agir. Como eu dizia, Deus, a parte ofendida, foi Ele que se apressou em procurar Adão escondido, foi Ele que se apressou em dar garantias de que aquilo não ia ficar assim. Foi Ele, aqui a gente passa um olhar assim mais, né, ao longo da Sagrada Escritura, foi Deus que se apressou em começar a colocar em curso um plano de salvação para que aquela amizade fosse plenamente restabelecida. Então Deus começa, aí a gente tem tudo lá na Sagrada Escritura, né? Deus que começa, e a gente encontra isso também no catecismo, nessa parte que eu estou falando. Ele vai falar o homem que é capaz de Deus, e o catecismo começa a falar, né, das vias de acesso ao conhecimento de Deus, o conhecimento de Deus segundo a igreja, e ele entra no capítulo 2 falando que Deus vem ao encontro do homem. Deus, o amigo, a parte ofendida, vem ao encontro do homem. Como? Aí ele começa o catecismo a apresentar toda o percurso, né, ao longo da Sagrada Escritura, de revelação de Deus, né? Deus que começa a se revelar ao homem de novo, né? Porque essa primeira revelação no sentido de que o homem lá no princípio tinha um conhecimento de Deus, tinha uma convivência com Deus, que o pecado interrompeu e que o homem, tomando distância de Deus, ferido pelo pecado, ele não enxerga mais Deus. O homem ferido de morte por causa do pecado, ele não é mais, vamos dizer assim, possível, né, ou fácil para o homem enxergar Deus, retomar essa relação. E se não fosse desejo da parte de Deus, isso não seria nem possível ao homem. Não seria. Deus, na sua amizade pelo homem, é quem retoma e tudo faz para que o homem seja readmitido nessa relação. Então você vê que se existe um amigo nessa história toda, esse amigo é Deus. Se existe um amigo nessa confusão toda feita pelo pecado, nessa ferida gigante, né, feita pelo pecado, esse amigo e grande amigo é Deus, né? E a gente vai vendo ao longo da história, na Sagrada Escritura, ao longo da história do povo de Deus, o modo como Deus faz, o modo como Deus se revela, o modo como Deus vai elegendo os patriarcas, o povo de Deus, os profetas, o modo como Deus vai inaugurando para aquele povo escolhido, formando aquele povo, o modo como Deus revela as suas leis, o modo como Deus inspira a organização do culto, o modo como Deus inspira a construção do templo, a organização da vida em torno dele, o modo como Deus se revela para eles, mostrando que eles são um povo diferente dos outros. E nós vemos ao longo da Sagrada Escritura o modo como esse Deus amigo, como ele faz na formação do seu povo. Deus vai dando demonstrações da sua amizade exatamente na formação do seu povo, elegendo aquele povo,
na figura dos seus patriarcas, né? Deus vai revelando, Deus vai comunicando a sua lei, a sua face, Deus vai dando as manifestações de si mesmo através dos milagres, através da defesa misteriosa de Deus em tantas situações de guerra, em situações que não se explicava que Israel se saísse de algumas situações, a não ser pelo fato de Deus estar com eles, né? A gente chega a ler várias vezes, né, em episódios bíblicos, quando algum inimigo diz a respeito de Israel: fujamos deles, porque Deus está com ele. Eles não conseguiam entender como é que Israel, muitas vezes com um exército inferior, não é, ao daquele outro adversário, aquele outro povo inimigo, né, que tinha um exército muito mais armado, muito mais estruturado, muito mais, enfim, Israel vencia batalhas. Então a conclusão que os inimigos tinham era: Deus está com eles, fujamos de Israel. Então Deus vai dando as demonstrações do seu poder só para com o povo de Israel. Isso são demonstrações de amizade. Deus continua ao longo da história do povo de Deus dando sinais, manifestações de predileções só a Israel, revelando coisas dele mesmo a Israel, contando coisas de si, revelando seus segredos, revelando as suas instruções, revelando o que salva, o que torna feliz o homem. Deus passa o tempo inteiro revelando aquilo quase como um segredo só para Israel, seu amigo. Como, né, em outros momentos na Sagrada Escritura a gente vai vendo, né, alguma figura bíblica que apela a Deus dizendo, né, por Abraão, vosso servo, por Isaque, né, o vosso santo, por Israel, né, vosso amigo. Por quê? Porque se reconhece que Deus olha para Israel assim, com uma predileção. Nós podemos apelar para a predileção que Deus tem. Não é? E isso é muito bonito, porque a gente vai enxergando dessa forma. Como é que, se é amigo de verdade, nós temos uma referência muito clara e atenção muito concreta, porque Deus não é um amigo de sentimento, Deus não é um amigo sei lá, de fala, Deus é um amigo agindo. Deus, como diz São Paulo, né, Deus que nos amou quando ainda éramos devedores, nós ainda não tínhamos sido salvos e Deus já nos amava, já nos dava demonstrações da sua amizade, querendo nos salvar de sermos falsos amigos, né? Nós que um dia, por livre opção, né, os nossos primeiros pais pecaram, né, nós nascemos com essa ferida do pecado, nós que por livre opção tantas vezes desertamos, né, dessa amizade bendita. E antes mesmo de procurarmos a reconciliação, Deus procurou se reconciliar conosco. Deus, repito, a parte ofendida, né? Nós, a parte imerecida dessa amizade, fomos procurados para sermos readmitidos nessa vida feliz, dada por Deus para nós desde o começo e recusada por nós quando nós pecamos. Olha, é muito alta a demonstração de amizade de Deus, é muito alta assim, a coragem de Deus de ser amigo do homem, né? Porque nós somos aquela parte da amizade, como é que a gente pode dizer, sem vantagem. Deus não tem vantagem alguma, pelo contrário, Deus não tem vantagem alguma em se tornar amigo do homem. Nós não temos, ao sermos amigos de Deus, nós não oferecemos a Deus nada que Ele precise,
Nada que lhe faça falta, nós não oferecemos para Deus nada que lhe acrescente em grandeza, em beleza, em santidade, nada. A amizade da parte de Deus por nós é algo absolutamente imerecido, é gratuito, é dom, é dom. Deus quis dar ao homem isso. E Deus não revogou isso. Às vezes a gente pode correr o risco de achar que o pecado, da mesma forma que ele nos feriu, ele abalou Deus. Então, porque nós pecamos, agora Deus abalado com o nosso pecado, também não nos dá isso, não nos dá aquilo, não quer mais saber de nós, fica naquela instabilidade afetiva, ora gosta de nós, ora não gosta. Quando nós damos alguns passos, Deus se aproxima mais de nós, porque está gostando um pouco mais de nós agora. Aí quando a gente começa a fraquejar, Deus se distancia, porque agora ele não está muito simpatizando com ele. Deus não tem essas oscilações são humanas e a maioria delas por causa do fato de nós sermos pecadores, nem pelo fato da gente ter a natureza humana limitada, não, pelo fato da gente ser pecador, essas inconstâncias também. Deus não tem isso. E Deus tem nos dado provas infinitas de que Ele não é assim. Uma delas é o fato da gente ter pecado, todos nós termos nascido pecadores, como diz São Paulo, todos nós éramos devedores, fomos amados quando ainda éramos devedores, e Deus, antes da gente ter sido justificado pelo sacrifício de Jesus, né? Antes de nós termos sido justificados por Jesus, readmitidos em Jesus na amizade divina, antes disso mesmo acontecer, Deus deu várias manifestações da sua amizade, exatamente na formação do povo, escolhendo Abraão e a partir de Abraão fazendo todo aquele caminho de formação de um povo, de onde viria o Salvador do mundo. Não só o Salvador daquele povo, mas o Salvador do mundo, o Salvador do homem. E é diante dessa pessoa, amizade, que nós estamos, quando nós falamos de amizade. É com essa referência, apenas com ela e só a partir dela, nós podemos falar de amizade em todos os outros aspectos que a gente vai falar nas próximas partes do curso, né? A gente vai falar da amizade na Sagrada Escritura, tem por base essa pessoa amigo. Nós vamos falar da amizade na vida dos santos, o que aconteceu entre os santos tem por base essa pessoa amigo, né? Deus amigo. E a experiência do amor humano, igualmente, se podemos falar de amizade em qualquer nível, né, nas relações humanas, seja na experiência de amizade que vai ser base aí dos estados de vida, das amizades em si, no campo todo, né, das relações que nós temos, como seres sociais, tudo isso tem por base o fato de Deus amigo ter depositado em nós esse traço da sua pessoa, né? A amizade nos é possível pelo fato de Deus pessoa, Deus amigo, ter depositado em nós este dom, né? Então, Deus vem ao encontro do homem dessa forma. Mas existe algo aqui, quando a gente fala de Deus vir ao encontro do homem, eu citei aqui o exemplo de Deus ter formado um povo e ter dado todas as demonstrações de amizade para um povo. No entanto, a amizade de Deus, ela não diz respeito a uma coisa em massa, né? Deus demonstrou a sua amizade para com Israel, o povo de Israel, sim. Mas na figura do povo de Israel, o povo numeroso de Israel, está a figura de cada um em particular. Deus não faz amizade com uma multidão de forma impessoal e o que importa é esse agrupamento aqui, eu protejo todo mundo junto, já que estão tudo aqui aglomerado como um povo, vivendo em torno daquele culto, daquela cultura. Não! Deus, que ama aquele povo, ama individualmente.
cada pessoa. A amizade, ela é algo muito pessoal. Ela é algo muito pessoal. Claro que às vezes eu posso dizer assim, eu tenho uma amizade com aquela nação, né? Às vezes a gente pode dizer assim, se expressar assim, porque às vezes algo de uma nação especificamente nós nos sentimos profundamente identificados, né? Então eu me sinto amigo daquele povo, daquela nação. Mas certamente não tem o mesmo peso nós falarmos que somos amigos de alguém especificamente. Essa pessoalidade da amizade com alguém, não com uma massa, não com um grupo, né? Mas com alguém. E Deus que é amigo de Israel é amigo, né? Deus que é amigo do povo de Israel é amigo de cada pessoa daquele povo, porque Deus é amigo do homem. A gente via, né, aquele versículo do livro da Sabedoria 7:22. O Espírito de Deus, benfazejo, né, amigo do homem. Deus é amigo do homem. E ao mesmo tempo que formando este povo para vir dele o Messias não viria salvar um povo de modo impessoal ali a massa, né? O Messias, o Salvador enviado por este Deus amigo, que é ele mesmo vindo salvar. Porque quem veio salvar? Uma das pessoas da Santíssima Trindade, que a gente falava no começo, né? Esse Deus amigo, que no seu mistério é um único Deus, em 3 pessoas. Então, a salvação, que é sim uma ação trinitária, porque o Verbo se encarnou para salvar o homem. E o Verbo passou a sua vida terrena o tempo inteiro se referindo à vontade do Pai que ele veio fazer. A presença do Pai nesse mistério de nós sermos salvos e readmitidos na amizade divina. E o Espírito, né, que conduziu Jesus ao deserto, né? O Espírito que desceu sobre Jesus no momento do seu batismo, o Espírito que conduziu a vida de Jesus, essa presença dessa pessoa amigo da Santíssima Trindade também na vida da pessoa do Verbo, amigo dos homens, que fazia em tudo para salvar os homens, fazendo a vontade do Pai, amigo dos homens. Entende, gente? Então, tudo que Jesus fez para salvar veio, né, como um plano dessa trindade amiga dos homens. E veio para salvar cada homem. Cada homem. Veio para entrar na história de cada homem. Veio para readmitir ao paraíso cada homem. Veio fazer com que voltasse e não se escondesse mais de Deus, e não fugisse mais de Deus, e não se disfarçasse mais na presença de Deus, cada homem. A salvação para o grande povo, a salvação para o mundo inteiro é igualmente a salvação de cada pessoa. Nesse sentido, a gente pode entender muito a amizade de Deus, entender e crer, sobretudo, que a amizade de Deus diz respeito a cada homem. Esse homem que Deus vem ao encontro, por etapas de revelação, Deus que se dá a conhecer desde a origem, quando cria o homem, a gente vai acompanhando essas partes do catecismo. Deus que demonstra a sua amizade ali na aliança com o povo de Deus, elegendo Abraão, formando o seu povo. Deus que nos disse tudo da sua amizade no seu verbo. Deus nos contou tudo em Jesus. Sabe um amigo quando lhe conta tudo e de quem você pode dizer assim, eu sei tudo dessa pessoa? Foi o que Deus fez conosco.
na encarnação do Verbo. Na pessoa de Jesus, o Deus amigo nos contou tudo. Nos contou tudo, não nos escondeu nada, nada, não nos escondeu nada. Tudo que nós precisamos saber a respeito de Deus, nós sabemos na pessoa de Jesus. Tudo que é necessário à nossa salvação e ao nosso retorno a essa amizade com Deus, essa vida de paraíso que é a amizade com Deus, nós temos tudo dito na pessoa de Jesus. Jesus é aquele segredo, vamos dizer assim, que o Pai teria e que Ele só contou para nós. Né? Que Deus conta a cada pessoa, que Deus não precisaria nos contar e não contaria e não deveria ter nos contado se Ele fosse como nós, humanos de amor imperfeito, levar em conta que quando nós somos traídos na nossa confiança, a gente começa a não contar mais as coisas. Deus não agiu assim. A nós, os mais indignos de confiança, Deus nos contou a coisa mais preciosa, o seu grande segredo, tudo de si, na pessoa do seu filho. Que demonstração de amizade corajosa, porque a gente é sem confiança. Nós somos pessoas que não merecemos e não merecemos a confiança de Deus. Não merecemos a confiança de Deus, porque nós somos a parte frágil dessa relação. E Deus não se deixa, no seu jeito de ser amigo, Deus não se deixa condicionar pela parte fraca que somos nós. Porque eles não são bons amigos, então eu vou ser um amigo também agora só pela metade. Deus não faz assim. Deus não se torna um amigo pela metade porque o homem é um amigo imperfeito. Não se torna. Deus não se torna um amigo cheio de condições porque o homem é um amigo sem gratuidade. Deus não se torna um amigo cheio de ora amo, ora não amo, porque a reciprocidade do homem é ferida de inconstância. Entende? Nós, no nosso amor imperfeito, não somos a medida de como Deus se porta como amigo. Entende, gente? A medida do jeito de Deus ser amigo não é a reciprocidade humana. Não é o jeito do homem ser amigo, não é o fato do homem ser fiel, não é o fato do homem ser leal, não é o fato do homem ser bom. Nós não somos bons, só Deus é bom, só Deus é amigo. Nessa afirmação, só Deus é bom, cabe tanta coisa. Só Deus é amigo, só Deus é leal, só Deus é justo, só Deus é santo, só Deus. Da parte do homem, inúmeras imperfeições. Mas essas imperfeições, elas não ficam freando Deus. Essas imperfeições do homem, pelo contrário, porque são feridas que podem fazer com que o homem perca a felicidade eterna. Deus se apressa como um bom amigo, Deus se apressa em salvar, em resgatar, em reaver o homem para si. Né? Então Deus que de todas as formas nos deu as provas da sua amizade. De todas as formas nós temos as provas da amizade com Deus, né? Não ficou nada por ser dito, não ficou nada por ser dado, nada, não existe nada que a gente possa dizer assim, se Deus tivesse dado isso, deixado isso, o homem poderia ser amigo de Deus. Não, isso não está fazendo falta, porque isso foi dado, né? Além das manifestações da amizade de Deus em não ter revogado em nada aquilo que nos foi dado como traço, como dom, né? No momento da nossa criação, além de Deus não ter revogado e ter se apressado em resgatar o homem, a gente tem todo esse caminho aí, esse sinal, essa prova de que Deus agiu assim aí na formação do povo de Deus, né, até que viesse o Salvador, e o Salvador depois, não é, em todo o mistério da sua vida, né, encarnação, a vida pública de Jesus,
a paixão, a morte, a ressurreição, o surgimento da igreja e dentro da igreja todas as provas de amizade que Deus nos tem dado. A igreja é uma grande prova de que Deus é amigo dos homens. Deus não nos deixou sozinhos. Deus de tal forma se faz presente que Ele deixou na igreja todas as possibilidades da gente estar constantemente tendo, assim, garantido para nós formas de experimentarmos a sua amizade. Eu me impressionei muito, assim, esse período, né, da pandemia, os gestos da igreja em dizer ao homem que isso não é culpa de Deus, pelo contrário, né, Deus é amigo do homem. Porque às vezes em situações como essa a gente pensa logo, onde é que está Deus? Deus que é o culpado, Deus está castigando a humanidade. Deus... Então a primeira coisa que às vezes vem à nossa cabeça é que Deus é um amigo chateado e ele está punindo os seus amigos que foram falsos com ele. Entende? Às vezes esse pensamento vem na nossa cabeça, né? E o Frei Raniero Cantalamessa, numa das suas homilias, já agora, né, no Tríduo Pascal, ele dizia, né, Deus é aliado do homem e não do vírus. Deus não está contra nós nessa situação. Deus é aliado do homem e não do vírus, né? Deus é amigo do homem. Continua amigo do homem. E um gesto muito bonito que a gente pôde acompanhar, assim, por parte da igreja, dando essa demonstração de que Deus está mais preocupado com que o homem não se perca, com que o homem acredite nessa sua amizade, foi dando a demonstração, não é, que por meio do Papa Francisco, a indulgência plenária, esse período onde a gente não tem uma igreja para ir, não podemos sair de casa, e a igreja nos permite nos confessarmos de um modo diferente, né, excepcional, de um jeito extraordinário, para que nós não fiquemos sem o perdão de Deus, especialmente pela celebração desse tempo, né, o Tríduo Pascal e a Páscoa de Jesus, para que nós nos preparássemos dignamente para as festas pascais e não ficássemos por causa do pecado sem receber aquilo que Deus queria nos dar nesse tempo. Então a igreja nos dá o perdão de um jeito extraordinário, né? Nos permitindo aquela confissão direta com Deus sem passar, né, pela figura do ministro ordenado, do sacerdote. Nós podemos nos confessar assim. A igreja nos deu indulgência plenária por meio dos vários recursos, né, de meios de comunicação que nós podemos acompanhar as missas, adorações que foram transmitidas, receber a bênção do Santíssimo com indulgência plenária por meio da TV, do computador, do celular, esse sinal que Deus quis dar de que Ele é capaz de ultrapassar uma estrutura, inclusive estabelecida por Ele mesmo. Porque como é que a gente recebe a absolvição? Você faz uma confissão presencial, você tem que estar diante do padre, você tem que dizer os seus pecados para o padre escuta você e dá a absolvição. É assim que a igreja orienta e estabeleceu, né, a vivência do sacramento da reconciliação. Mas em tempos como esse da pandemia, que nós estamos impedidos de fazer isso, claro, por uma questão de segurança, obedecendo às autoridades civis e eclesiais, né, estamos vivendo isolamento social por uma questão sanitária, de segurança para todos diante da pandemia que vivemos. Deus dá essa demonstração dizendo, pois eu vou fazer de um outro jeito, eu vou permitir uma outra forma para que o meu povo não fique sem a minha amizade. O meu povo que continua pecando, que continua ferindo a nossa amizade, eu não quero que eles fiquem sem a minha amizade, eu vou dar outra forma. Por meio da igreja, eu vou dar outra forma deles serem readmitidos
na minha amizade. Foi isso que Deus fez nesse tempo, inspirando, né, o Papa Francisco essa liberação da indulgência plenária para que nós não passássemos a Páscoa sem estarmos reconciliados com o nosso amigo Deus. Entende, gente, como Deus é amigo? Deus é preocupado e ocupado em não nos perder como amigos. Para que Deus faz isso? A gente pode se perguntar, né? Fazer como salmista: o que é o homem para que te ocupes dele dessa forma? O que é o homem para que você trate ele assim? Porque você não precisa de nós, Senhor, tu não precisas de nós, tu não precisa do nosso amor para ser feliz, tu não precisa de nada que nós temos e do que somos para ser quem tu és, não precisa. Por que essa insistência? Né? E a resposta para essa pergunta é a natureza de Deus mesmo. Deus é amor. O amor não conhece desistências, né? Revogamentos, sei lá como é que se diz a palavra, né? Deus não revoga. O amor não conhece inconstâncias, como diz São João da Cruz, né? O amor não cansa nem se cansa. O amor não é ocioso. O amor não é ocioso, ele está todo o tempo ali trabalhando. E colocando um sinônimo para essa palavra, a gente pode tranquilamente colocar a amizade. O amigo não é ocioso, o amigo não cansa e nem se cansa. E o amigo, ele, no caso da pessoa de Deus, ele, no amor humano não, que aí vem uma série de condicionamentos e a gente vai conversar sobre isso na quarta etapa desse curso, mas na pessoa de Deus, no amor divino, o amor, o amigo, ele não está condicionado pelas imperfeições da outra parte. Não está. É isso que nós precisamos conhecer, por isso que nós partimos disso hoje, né? O nosso ponto de partida é esse. Deus é a referência basal desse nosso tema da amizade. Não podemos, se queremos viver melhor, se queremos dar uma guinada nessa nossa vivência da amizade, nós não podemos corrigir positivamente, tá? Isso aqui não é esse curso ele não tem um propósito de ser uma exortação seca, moral, no sentido negativo, não é? Mas corrigir no sentido educativo, pedagógico, salvífico, amoroso, né? Nós precisamos deixar que Deus nos mostre esse lado que talvez a gente se demore tão pouco, tantas vezes, na nossa oração, né? Enfim, mas precisamos deixar que Deus nos ajude a enxergar, a contemplar Ele mesmo nesse seu jeito de ser amigo dos homens. Reconhecer, tanto ao longo da Escritura, como também na figura e nas ações da Igreja, essas manifestações de Deus amigo. E aí, como último passo, a gente vai falar sobre Deus, né, que é amigo dos homens, já falamos, né? Deus que ao longo da história do povo de Deus deu as manifestações de amizade até a encarnação, tudo aquilo que nos veio por meio de Jesus para sermos amigos de Deus novamente. E também por meio da igreja, nós vamos falar rapidamente já, a modo de conclusão, sobre essas vias concretas de sermos amigos de Deus por meio da oração. Bom, então para terminar, falando sobre essas vias da amizade com Deus, é importante a gente pegar até assim, o gancho nesse último ponto que nós falamos agora sobre a amizade com Deus através da igreja. Porque por mais que o homem ele tenha essas manifestações da sede de Deus, independente da religião, né? O homem ele é reconhecidamente um ser religioso. Independente da sua crença, o homem ele em qualquer lugar ele dá manifestações de uma sede de algo maior do que ele, de algo que não começa nele, de algo que ele se sacia
sem ser ele mesmo a fonte, né? E aí aqui os nomes vão ser variados, né? O transcendente, o sobrenatural, e dependendo do credo, isso vai ter várias manifestações, né? Nas diversas religiões. Mas o fato é que através da igreja Deus nos deixou as vias de uma amizade segura com Ele. O modo como nós podemos encontrá-lo, o modo como nós podemos permanecer nele, o dom da amizade divina e suas formas de sermos introduzidos nela, permanecermos nela e desfrutarmos dos tesouros dessa amizade, das seguranças dessa amizade, né? Para nós, homens, em todos os sentidos, seja na nossa vida, vamos dizer assim, na nossa vida corporal, né? Seja na nossa vida moral, na nossa vida espiritual, na nossa vida psíquica. Então, a amizade divina, ela é um benefício para o homem integral. A gente tem visto, assim, ao longo da história, muitos argumentos contra isso. Muitos argumentos contra isso, né? Onde as pessoas, o próprio homem questiona a validade ou até que ponto é sadio crer em Deus, até que ponto isso é sadio para a vida humana, porque parece que Deus é aquele monte de normas e proibições, a vida com Ele, a amizade com Ele, aquele monte de normas e proibições em vários aspectos, para que o homem atinja uma perfeição que chega a ser desumana se a gente levar em conta as condições reais do homem. Então se coloca Deus, ou a intimidade com Ele, a amizade com ele, algo que para a vida humana seria um peso, uma desvantagem, algo desumano até. E isso não é verdade. O que a gente observa é que o homem, uma vez, especialmente o homem moderno, né, o homem já na idade moderna, mas o homem também já nessa nossa idade contemporânea que nós estamos, o homem que expulsou Deus assim do seu horizonte, do seu cenário, e faz isso de diversas formas, de formas repetidas, e hoje nós podemos dizer que o homem faz isso mais do que nunca. Quais as vantagens que a gente tem assistido do homem expulsar Deus da sua vida? O homem faz isso hoje de uma forma, inclusive, dando a isso o nome de liberdade, de tantas coisas, né? Nessa atualização de conceitos aí, onde o homem expulsou Deus e quer fazer a experiência de coisas que pertencem a uma vida com Deus, como a liberdade, por exemplo. Mas hoje em dia nós temos uma liberdade aclamada, né, e que parece que ela só é possível se a gente expulsar Deus da vida do homem. E vai se vivendo assim, parece que a amizade com Deus é o que faz o homem estar ferido. Isso é uma grande mentira, isso é um grande engano. Isso é mais um dos venenos que o pecado coloca na consciência do homem. Mais um daqueles venenos lá do começo, onde a serpente engana Adão e faz Adão pensar mal de Deus. E Adão e Eva, né, eles absorvem esse veneno, eles sorvem esse veneno. E eles começam a pensar mal de Deus. Vamos nos esconder porque estamos nus. Deus vai nos punir porque nós desobedecemos. Eles não tiveram, o pecado impediu que eles tivessem memória do amigo divino, a ponto de pensar assim: nós erramos, vamos correr para o abraço de Deus, porque sendo Deus quem é, Ele nos ajudará. Né? Ele nos ajudará. Mas o pecado, ele não permite isso. A primeira coisa que o pecado faz é que nós pensemos que Deus é um amigo mau. Como nós, homens, depois do pecado.
né? O inimigo, o mundo, a carne, o maligno, né? Eles que são os três inimigos do homem, segundo São João da Cruz, eles não são amigos do homem. O mundo, a carne e o maligno, eles não são amigos do homem. Então eles nos fazem pensar que Deus é um amigo ruim. É a parte ruim dessa amizade, é uma amizade que não vale a pena, né? Então, é deixado por Deus, né, como uma das bondades da sua amizade por nós, é deixado por Deus aqui na igreja formas de nós nos reaproximarmos e de nós sermos ajudados na nossa consciência, no nosso coração, nas várias áreas do nosso ser, a sermos ajudados, né, naquilo que essa ferida nos causou e que constantemente vai nos levando a uma distância com Deus. Deus se deixa encontrar. Como? No dom da oração. Deus deixou esse dom para o homem. Deus deixou esse dom para nós. Esse dom imerecido, esse dom porque Deus é um amigo bom, não porque o homem merece essa intimidade. E no dom da oração, os vários recursos, não é, dentro dela, por meio dela, onde nós podemos encontrar Deus, na própria Sagrada Escritura, encontrar esse amigo divino no modo como ele se deixou ver ao longo da Sagrada Escritura. O modo como Deus nos criou, o modo como Deus formou o povo, o modo como Deus salvou o povo, o modo como Deus começou, né, ali no ápice, né, com os evangelhos, a vida de Jesus. E depois, não é, da ressurreição de Jesus, a vida da igreja ali iniciada, registrada naquelas cartas todas, nos Atos dos Apóstolos. Deus que foi se deixando encontrar, então, uma vida de oração que me jogue no conhecimento da palavra de Deus, é uma vida de oração que me joga no conhecimento dessa amizade divina. Está aqui, né? A gente teve um curso, né? Você pode procurar depois também esse curso que nós fizemos sobre Lexio Divina, a vida ao ritmo da palavra, a palavra de Deus, a pessoa de Deus, essa pessoa amigo que vai dando ritmo à nossa vida com aquilo que ele diz, com aquilo que ele faz, com a sua revelação ali nas Sagradas Escrituras, na palavra que nós temos todos os dias, especialmente a da liturgia, né? Mas a palavra que nós temos ali à nossa disposição todos os dias para que Deus nos ame, nos conduza, oriente a nossa vida, para que a nossa vida não seja guiada pelas outras inspirações que também se movem ao nosso redor, né? Os movimentos do mundo, da carne e do maligno também vêm na nossa direção. Se nós estamos desacompanhados da amizade divina, esses falsos amigos começam a nos dirigir. Entende? Então, a palavra de Deus, a Eucaristia, a pessoa viva de Deus, não o pão, mas a substância, vida divina presente naquela espécie do pão. Presente, Jesus ficou ali por nós para sempre, está ali por nós para sempre, porque Jesus disse, estarei convosco até o fim dos tempos, até o fim do mundo. Ele está ali, você crendo ou não, eu crendo ou não, você aceitando ou não, eu aceitando ou não. E Deus está ali porque a amizade divina não depende dessa crença minha ou sua. Essa crença, essa fé, ela é necessária a nós que precisamos da salvação. Ela é importante para nós que precisamos ser salvos, né? E Deus, independente dessa fé grande, dessa fé pequena, dessa meia fé, Deus está ali porque Deus é amigo por natureza. Deus está ali. Então a Eucaristia é a pessoa de Deus se deixando visitar, se deixando ver, se deixando escutar, deixando você e eu falar, nos ouvindo. A Eucaristia é essa manifestação da amizade divina. E o bonito, você vê que a instituição da Eucaristia
ela se deu num ambiente de traição por parte dos amigos. Foi ali na ceia eucarística, né, na instituição da Eucaristia, que foi dali que Judas saiu para vender Jesus. Foi depois dali que Pedro nega Jesus. Foi depois dali, da instituição da Eucaristia, que os discípulos se dispersaram com medo, né? A ponto de chegar no momento, ápice da cruz, e tá só a mãe de Jesus, né? Algumas outras mulheres, e dos discípulos se tem notícia só João, né? Então, foi ali, na instituição da Eucaristia, aquele jantar com os amigos, né, que Jesus foi deixado, né, logo em seguida. E Jesus, Jesus sabendo de tudo aquilo, eu me deixo aqui como amigo, mesmo sabendo que vocês vão já fazer o que vão fazer. Me abandonar, me trair, me vender. Porque Deus deixou essa manifestação. Por isso, gente, a Eucaristia, para nós que somos amigos fracos, que somos a parte fraca da amizade, nós que trairemos, que continuaremos traindo, caindo, negando, nos recusando, enfim, tantas coisas próprias de amigos frágeis, nós que continuaremos tantas vezes repetindo essas faltas na amizade, temos um amigo forte para contar, presente na Eucaristia, né? E ir ao encontro desse amigo forte para que a amizade da nossa parte também se fortaleça. A gente tem a amizade de Deus ali no sacramento da reconciliação, né? Apresentar os nossos pecados e receber na pessoa do sacerdote, né? In persona Christi. O sacerdote é a pessoa de Cristo. Jesus quis ficar na figura do sacerdote, no ministro ordenado. Não é porque o ministro ordenado tenha mérito, não. É Deus que quis, porque eu e você precisamos. Olha, Deus é um amigo tão único, é uma coisa tão incrível assim, tão absurdo o jeito de Deus ser amigo, que Deus não ligou para as vias indignas, né? A indignidade de onde Deus se deixa ficar para que nós o pudéssemos encontrar, né? No sacramento da reconciliação, é porque o sacerdote é digno? Não é, porque Deus quis ficar na figura, na pessoa do sacerdote para que nós pudéssemos encontrar. É porque o pão é a coisa mais requintada do universo que existe para que Deus pudesse ficar? Não, é um alimento perecível. Se você deixar o pão assim descoberto, né, daqui a poucas horas ou em poucos dias ele perece, ele se desfaz. Por que Deus não se deixou ficar, sei lá, num diamante que é reconhecido aí como a coisa a pedra mais dura que tem, assim, parece que nada pode ferir, cortar um diamante, né? Essas propriedades, Deus poderia ter deixado a Eucaristia, né? Fazer a instituição da Eucaristia ali num diamante representando a força da sua amizade. Deus não fez assim. Deus escolheu a fragilidade daquela espécie do pão, quis ficar ali, né? Para que o homem pudesse fazer o gesto de se alimentar dele, de botar Deus para dentro de si, para que o homem pudesse receber Deus no seu corpo, e o seu corpo, como acontece diferente de como acontece com o alimento, né, onde o alimento se transforma,
em nós, né? O nosso organismo ele absorve tudo aquilo que o alimento que nós consumimos traz, seus nutrientes, suas vitaminas, enfim, né? E aquilo entra em nós, se transforma em nós, nós absorvemos, sei lá, os açúcares, tudo que vem no alimento. Na Eucaristia que nós consumimos, que nós comungamos, acontece o contrário, nós nos transformamos na vida de Jesus. Nós somos transformados na vida do amigo forte. Então Deus quis se deixar consumir por nós, se colocar nas nossas mãos, né? Se consumir. Quis que nós o consumíssemos, né? Sinal de amizade, sinal de alguém que não tem medo de ficar nas mãos do seu amigo. Deus escolheu formas onde Ele quis dar a demonstração de que Ele não tem medo de ficar nas nossas mãos. Nós temos a palavra nas nossas mãos, nós temos a Eucaristia, podemos receber a Eucaristia em nós. Nós temos a mãe de Jesus, o modo como Jesus quis se deixar encontrar na sua amizade foi nos dando a sua mãe. Eis aí a tua mãe. A Virgem Maria é a forma de encontrar de volta esse paraíso. Maria sabe o endereço do paraíso. O paraíso foi gerado dentro dela. Maria não tem notícias do paraíso, Maria deu a luz ao paraíso. Outro nível, né? Nossa Senhora deu a luz ao amigo dos homens. O amigo dos homens foi por meio dela que ele se encarnou. Então Maria conhece de perto o amigo dos homens, também porque o gerou. Deu a luz ao amigo dos homens, o educou, foi por ele educada e discipulada. E foi por ele dada a nós. Como mais uma forma da gente não se perder nesse caminho de amizade divina, de retornar à amizade divina. Então Maria ela é aquela que vai educando o nosso coração para o não tenha medo. Não se esconda, você pecou, não se esconda, vem, mostra o rosto, mostra a tua nudez, não tenha medo, não se esconde, não camufla, vem, mostra, ele é amigo, é assim que Nossa Senhora faz, vai tirando o medo. O não tenhas medo, Maria, dito pelo anjo, é repetido por Maria aos homens, não tenha medo, não tenha medo, ele é amigo, ele não vai fazer nada com você a não ser amar, salvar, curar. Essa é a vida, a escola de Maria, o amor de Nossa Senhora, o amor filial a Nossa Senhora é sim uma forma de retornar à amizade divina. A igreja, a doutrina, aquilo que a igreja diz hoje, especialmente ainda como um dos efeitos assim do iluminismo, ali no século XVIII, esse século das luzes que se propôs por meio do homem, essa centralidade da razão e da ciência como uma forma de tirar a sociedade das trevas, uma sociedade que vivia sob a guia daquilo que a igreja dizia, a mística da igreja, ou da moral. Então o homem quis libertar a sociedade porque a amizade demasiada com Deus e a presença de Deus fazia mal ao homem, lançava os homens na treva e evitava com que o homem progredisse. Este fruto ruim, provocado pelo próprio homem ao longo de períodos da história, que fez com que muitos de nós nos relacionássemos assim e víssemos assim com muita ressalva, com muita reserva, aquilo que a igreja diz. Parece que a gente tem que estar todo com o pé atrás, porque a gente não tem mais certeza se o que a igreja diz de fato é o melhor, de fato é o certo, de fato é o nosso bem, de fato é o melhor para nós. De fato, então a gente fica cheio dessas dúvidas. Quando de nós não nos distanciamos da igreja, não conhecemos os documentos da igreja, não conhecemos o que a igreja diz, nunca lemos o catecismo, não sabemos
não acompanhamos os pronunciamentos do Papa, os documentos, as orientações, os caminhos da igreja, as aflições da igreja, os passos da igreja, as contribuições que a igreja dá no contexto histórico. Muitos de nós caminhamos muito alheios a tudo isso e perdemos de vista, por consequência, as manifestações da amizade de Deus através da igreja. Né? A vida dos santos, que a gente vai ver também, né, numa outra etapa desse curso, sobre como os santos foram amigos e tiveram amigos, mas também nessa forma de sermos amigos de Deus, também a vida dos santos, quantos de nós não conhecemos esses amigos de Deus como uma forma de descobrirmos como Deus é amigo, porque os santos têm uma história de amizade com Deus que é para nós uma revelação, uma demonstração, um sinal de como é que Deus segue sendo amigo dos homens ao longo de toda a história. Não obstante os homens sendo quem são, porque nós continuamos a parte fraca dessa amizade. Então a vida dos santos é uma outra forma da gente se aproximar da amizade de Deus, porque a gente vai vendo como é que Deus foi fazendo de homens simples, comuns, pecadores, feridos, pessoas que na sua amizade foram homens e mulheres completamente novos, né? Deram uma resposta influente, concreta, profunda, útil ao seu contexto histórico a partir da amizade de Deus. Deram verdadeiras guinadas em contextos históricos a partir da amizade com Deus. Foram pessoas que não ficaram sepultadas na história, né, de qualquer jeito. Não, foram pessoas que a partir da amizade com Deus deixaram marcas, contribuições, não para fazer sucesso, porque não é esse o interesse de um santo, né? E se tiver esse interesse, já tem uma santidade questionável, né? Não para fazer sucesso, mas para ser um sinal da amizade de Deus pelos homens, por aquele homem individual em particular, para que ele saiba que ele é amado, para que ele saiba que ele é salvo, para que ele saiba que o amor de Deus é paciente e bom e Deus não nos trata segundo as nossas culpas. Deus pode fazer uma coisa completamente nova na vida daquela pessoa, não obstante as suas máximas feridas. Entende? Então foi isso que os santos viveram, é nisso que eles acreditaram, é isso que eles testemunharam com a sua vida. Então os santos, que são amigos de Deus, são também uma via muito concreta para a gente aprender como é que Deus é amigo. Então espero que tenha ficado assim claro. Claro que a gente tem muitas outras formas de amizade com Deus, né? A oração, a adoração, o louvor, o arrependimento, os sacramentos, a vida na igreja, Nossa Senhora, né? Tantas formas, o serviço. Ai meu Deus, Deus me livre de encerrar sem falar sobre isso, né? O serviço, a evangelização, o testemunho, a gente vai poder falar disso também em outros aspectos nas próximas partes, mas aqui como uma forma da amizade com Deus, é muito importante a gente descobrir na evangelização, no serviço, no dom de si, porque o que é amizade em Deus? Deus fazendo constantemente o dom de si para o homem que não merece. E Deus agindo mesmo assim, dando de si mesmo assim, ininterruptamente, incansavelmente, infalivelmente. É por isso que para nós a evangelização, o dom de si, o fazer o bem, o comunicar o bem, o anúncio do evangelho, empregar a nossa vida no reino, nas urgências de anúncio da amizade divina que este mundo tem, é para nós uma forma de experimentar a amizade divina, porque Deus ajuda o homem nesse anúncio, porque Deus tem interesse de chegar ao coração do homem. Isso passando por nós se torna uma forma de conhecê-lo, de conhecer a sua amizade, de dar testemunho de quem ele é na sua pessoa e no seu amor incomparável. Então espero que tudo que a gente falou aqui nessa primeira etapa possa assim preparar o nosso coração para os próximos passos desse curso sobre a amizade com Deus, onde nós vamos aprofundar, né, a amizade, tendo falado aqui sobre a amizade, no aspecto da amizade com Deus, da amizade de Deus,
e passar para os próximos aspectos, né, de amizade, as experiências de amizade, né, nas figuras bíblicas, né, ao longo da Sagrada Escritura, algumas experiências das pessoas que foram amigos e como foram amigos, né, como elas estão apresentadas na Sagrada Escritura, depois na vida dos santos, como os santos foram e tiveram amigos, e depois no amor humano, no sentido de como viver essa experiência e aquilo que pode ferir essa vivência tão preciosa da amizade. Então, vamos tomar isso que a gente ficou até aqui, deixar isso cair no nosso coração, rezarmos com isso, retornarmos às fontes dessa amizade com Deus, até que a gente dê o próximo passo na próxima etapa. Deus abençoe.